Graças a paz, irmãos. Amém? Então vamos à nossa pregação. Vamos fazer uma oração primeiro? Senhor Pai, ó Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que nós passamos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem dado saúde, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque a Maria que estava ruim, Senhor, já está melhorando, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque muitos estão podendo trabalhar de casa, eu posso trabalhar de casa, Pai. E o Senhor tem abençoado, Pai. O Senhor tem cuidado de mim, Senhor. Ó, Pai, te peço por aqueles que estão mais aflitos, Senhor. Te peço por aqueles que estão um pouco debilitados, Senhor, pela saúde, Pai. Ó, Senhor, cuida deles, Pai. Ó, Senhor, que Tu possas ser, Pai, aquele que nos traz, Pai, uma alegria, um consolo, nos traz, Pai, um carinho, Senhor, um cuidado, Pai, num momento tão difícil de isolamento, Pai. Ó, Senhor, eu te peço, abençoe cada um que está nos ouvindo, Senhor, abençoe a minha vida, usa a minha vida, Senhor, e que eu possa ser uma bênção a todos que assistirem, Senhor, esse vídeo, Pai. E ó, Pai, que eu possa falar coisas que vêm de Ti, Senhor, que possamos, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo em Lucas 12, 16 a 34. Eu vou abrir aqui, né? Você pode acompanhar comigo, mas se você puder abrir a sua Bíblia, seria bom. Então, Lucas 16 ao 34. É um texto muito conhecido, né? Então lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava-se consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitas delas. Buscai antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Certo? Então nós já oramos.
Então podemos continuar aqui. Então o título dessa mensagem é importante dar importância ao que é importante. Não, desculpa, errei. É tempo de dar importância ao que é importante, senão ficou com muitos importantes. Ok. Então, né, a gente percebe que o mundo mudou muito nesse ano, vamos dizer assim. Posso dizer que muito nesse último mês. Muita coisa mudou. As coisas ficaram completamente diferentes, né? Quem tem o olho mais atento percebeu que 2019 já foi bem diferente. Algumas pessoas já falaram, como assim? Como que tá isso aqui? Não dá para ter um ano desse jeito, que esse ano acabe logo. E aí 2020 chegou para acabar o resto, para mudar completamente as nossas vidas. Então, já desde janeiro a gente tinha rumores de guerras, né, com aquele problema entre o Iraque, né, acho, e os Estados Unidos, ou o Irã, mas acho que era o Iraque, enfim. Nós tivemos já uma pequena discussão sobre se haveria guerra ou não haveria guerra nesse ano. E o ano só tinha começado, né? E aí depois a gente, uma série de outros fatores, e aí vem o coronavírus. O coronavírus, ele mudou a história de todo mundo, né? Você pode estar preocupado, pode não estar preocupado, você pode achar que não tem problema nenhum, mas isso mudou a sua vida de alguma maneira. Mudou a minha vida, né? Como eu falei, estou trabalhando de casa, estou gravando as aulas, né? Você acaba trabalhando bastante, tem várias outras dificuldades também, mas mudou completamente a minha vida. E é um vírus, a gente nem sabe, né, se esse vírus é tão letal assim, né? A gente sabe que ele mata, a gente sabe que não tem. Só falar, só falar em vírus dá vontade de espirrar. Mas não estou doente, graças a Deus está tudo bem comigo. É, é, então a gente não conhece muito bem esse vírus e é isso que causou todo esse pavor. Teve também um certo medo de um problema econômico, né? É, o petróleo, que era uma das coisas que tem mais estabilidade, que tem um preço super alto, caiu pra caramba. Isso teve várias repercussões econômicas aí. Ninguém imaginou que isso poderia acontecer, né? Ninguém imaginou que a gente poderia ficar todo mundo preso em casa. Muita coisa mudou e Deus quer nos mostrar muitas coisas com tudo isso, né? Uma doença global, quem imaginaria isso? Então, a gente precisa olhar para a Bíblia. A gente precisa ver o que a Bíblia mostra sobre isso e a importância de seguir o que ela manda. Então esse texto que eu li, eu achei que ele condiz muito com o momento atual. Por quê? Porque esse momento atual ele está mostrando o que nós temos realmente como prioridade. Onde realmente você considera que é o mais importante da sua vida. Onde você tem sua estabilidade. Não é o que você fala, é agora o que você vive, o que você faz, as decisões que você tomou, como você está nesse momento, mostra o que você entende como sendo a sua base. A gente viu o rico lá, não sabemos. Ele construiu celeiros, ele estava feliz, ele estava tranquilo, ele falou: agora eu não vou ter problemas. Eu tenho onde guardar minhas coisas, eu estou tranquilo, eu tenho coisas para anos, eu estou tranquilo. Mas ele não sabia que tinha alguém que controlava tudo. Tinha alguém que estava olhando acima disso e viu que ele não tinha todo o tempo de vida que ele achou que tinha. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Ah, vai ser o coronavírus? Não, imagina que não. Ele não é a doença mais letal que nós temos. Mas fato é que um dia morreremos. E nós precisamos nos preocupar e dar importância ao que é importante. Talvez nós tenhamos, como humanidade, dado importância a coisas que não são tão importantes, como ter grandes celeiros, agariar fundos e guardar e ter uma conta bancária ótima, que talvez não era o ideal, né? Então eu também gosto muito, né, eu vejo
o quanto Deus aponta aí para algo mais apocalíptico, mas eu, né, não vou falar sobre isso. Deus mudou aqui o foco da mensagem para o outro lado, né, orando aqui, conversando com Deus, e nós vamos falar de outras coisas aqui então. Então, antes as pessoas não tinham tanto medo de morrer. Antes as pessoas viam a morte como algo que poderia acontecer daqui a muito tempo. Agora as pessoas estão com medo de morrer. As pessoas estão dando importância à vida. Antes viver era natural, né? Eu estou vivo, eu estou bem, está tudo certo, não tem problema nenhum. Agora não, agora ele fala, não, eu preciso conservar a minha vida. Eu preciso garantir que eu não vou morrer, eu preciso ficar aqui na minha casa. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo, limpar o sapato. Toda vez que eu sair, eu tenho que pegar a roupa automaticamente, já colocar para lavar, já vou tomar um banho, saio de máscara, saio de luvas. Ele tem medo de morrer. Era algo que ele não se preocupava antes. A gente tem a criminalidade que matou muito mais do que o coronavírus. A gente tem várias coisas que mostram que nós temos dado importância a muitas outras coisas. Mas agora nós começamos a dar um pouco mais de importância à família. Então, você e eu, né, não podemos visitar familiares e coisas assim. E a gente usa vídeos e conversa de várias maneiras. E isso faz com que você se sinta um pouco mais próximo. Mas é impressionante como você sente falta. É impressionante como você sente falta de alguém do seu lado, próximo a você. As pessoas que moram sozinhas estão muito isoladas. E é complicado, eu concordo, né? Isso não é bom, mas isso mostra como a família, como as pessoas são importantes. E a humanidade, ela não se preocupa muito com as pessoas, né? O individualismo tinha dominado o planeta. Não, você faz o que você quiser, desde que não me atrapalhe, desde que não se meta comigo, desde que não faça nada para mim. Agora não, o que a pessoa faz é completamente importante para mim, porque ela pode pegar coronavírus, porque ela pode isso ou aquilo e me influenciar. E a gente vai percebendo como a humanidade é uma só, como somos realmente um mundo global onde o que um faz atrapalha todos os outros, não é? E isso é muito interessante, porque é mais a ideia realmente de Deus. Deus não queria que nós fôssemos tão individualistas, que pensássemos tanto em nós mesmos. Nós temos que pensar em todos, certo? Então, o que realmente importa? Vamos ao tópico 1. É importante não confiarmos em nós. O versículo 16 ao 19 fala isso aí. Vamos voltar lá na Bíblia para ler. É a parte, né, que ele está guardando tudo no seu celeiro. Confiar em nós. As pessoas têm muita autoconfiança, né? Acham que podem todas as coisas. Então ele preferiu essa parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava-se consigo mesmo. Ele estava falando sozinho. Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Eu farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e recolherei todo o meu produto. Então direi à minha alma: tende em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Tudo foi ele. Ele está falando sozinho. Ele não conversou com ninguém, ele está falando sozinho. Porque ele é uma pessoa sozinha, porque ele não precisa de ninguém. Ele falou: eu construirei, a minha colheita é gigante, eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de ninguém, eu estou bem. Eu vou construir novos celeiros, eu vou guardar, eu vou descansar. Falou para ele mesmo. Eu tenho tranquilidade, parabéns, você é maravilhoso, você é ótimo. Sabe o que ele fez? Ele confiou nele. Ele só confiou nele. Ele achou que ele podia todas as coisas. Ele disse: eu me garanto. A gente ouviu essa frase de muitas pessoas falando: não preciso de ninguém, eu me garanto. Eu sei tudo, eu me dou conta de tudo que eu preciso, eu não preciso confiar em ninguém. É um pobre louco uma pessoa que diz isso. Esses tempos nos mostraram isso. Essa é uma pessoa louca. Confiar em si mesmo é loucura. Ele produziu, ele percebeu que precisaria de celeiros maiores, ele percebeu que poderia descansar na própria riqueza. Tinha total confiança que produziu o suficiente para resolver o problema dele. Não, estou bem. Eu tenho minhas riquezas, eu tenho guardado, eu estou bem, eu não preciso me preocupar com mais nada.
Agora ele era rico e não precisava de mais ninguém. Mas, que é uma frase muito comum, né? Eu não preciso de ninguém, eu me garanto. E aí o que aconteceu? Ele era um pobre louco. Porque não é ele que decide as coisas. Não somos nós que decidimos o que vai acontecer amanhã. Ele não se preocupou com o que era mais importante. Ele disse para sua alma: não, descansa, você tem tranquilidade, mas ele não cuidou da sua alma. Tempos difíceis, muitas pessoas têm celeiros cheios e eles estão preocupados. Não é só eu e você que estamos preocupados. Também os ricos, os donos de comércio, os donos de coisas muito grandes estão preocupados. Os próprios governadores, a gente viu muita coisa que o Trump está fazendo porque ele está preocupado. Mas quando você imaginou que um presidente da maior nação do mundo ficaria preocupado? Ficaria preocupado com a economia, ficaria preocupado com coisas tão pequenas como um vírus. Mas ficou. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas e nós não. Talvez eles estão olhando para os seus celeiros e falando: não, estamos bem, está tranquilo, mas eles não cuidaram da sua alma, eles confiaram em si mesmos. Confiar em nós mesmos é um erro que nós não podemos cometer, certo? A gente pode até querer ter o suficiente para uma vida glamourosa e ter uma vida, isso não é um problema em si. Mas confiar nisso, confiar em nós mesmos e achar que nós somos capazes de fazer todas essas coisas é fatal. É fatal, é um erro que nós não podemos cometer. Dar a importância às coisas terrenas acima de tudo é um erro muito grande. Eles não sabem se viverão amanhã. Ninguém sabe. Não sabe se os seus bens que levou tanto tempo para juntar serão usados por ele. Esse homem lá que é chamado de louco na Bíblia, ele não tinha nem, pelo que diz, né, com quem dividir. Ele estava conversando consigo mesmo. Ele estava sozinho. Ele não tinha nem com quem dividir. Ninguém sabe o que vai acontecer com os celeiros dele. Pedirão a sua alma e ele vai morrer. O que aconteceu? Para que serviu toda aquela riqueza que ele juntou? Para nada. Tesouros terrenos são assim. Se você der importância para eles, você está fazendo algo que não tem valor real. Muito cuidado com isso. Então isso não quer dizer que a gente não deve trabalhar, não quer dizer que não deve guardar, tudo isso é importante. Mas dar uma importância muito grande a isso não é importante. Não é o ideal. Nós devemos dar importância ao que realmente importa, porque tudo isso que é terreno passa. Nós não sabemos, eu acredito que o coronavírus não vai matar tanta gente quanto várias outras coisas que já aconteceram. Né? A gente já perdeu, a humanidade já morreu muita gente em várias outras situações e infelizmente costuma morrer muita gente. Claro, nós não queremos que ninguém morra por uma doença. Isso tem acontecido infelizmente. Mas não vai ser ele que vai extinguir a humanidade. Né? A humanidade não vai deixar de existir por causa do coronavírus. Mas nós temos que dar importância ao que é importante e não confiarmos em nós mesmos. Nessa situação e em todas as outras. Nós precisamos garantir que a nossa vida está continuando. Por quê? Porque isso demonstra em quem nós confiamos. Certo? Se eu confio em mim mesmo, é lógico que agora eu estou numa situação completamente diferente. Se eu estou numa situação completamente diferente, isso desmorona a minha confiança. Mas, se eu confio no Senhor, Ele está acima de tudo, Ele controla tudo, então eu estou tranquilo. Certo? Então, quem serve a Cristo sabe que tudo que há nessa vida é passageiro. Lembre-se de investir no que é eterno. Segundo ponto. Então, é importante não perdermos a calma. Então, vamos ver lá o versículo 22 a 26, mostra isso. Lucas, 12, 22 a 26. Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Então, lógico, nós valemos para Deus muito mais do que as aves.
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode desviar um pouco a sua vida. Não, nós não conseguimos isso. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andeis ansiosos pelas outras? E aí Jesus mostra aqui o que é verdade. O coronavírus, ele nos ajudou a perceber isso. Nós não temos total controle da nossa vida. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Nós somos servos de Cristo. E é Ele quem controla a nossa vida. Certo? Nós não podemos fazer muita coisa e é importante que nós aceitemos isso. Né? Isso vai de encontro ao primeiro ponto, porque o primeiro ponto é uma pessoa que confia muito em si. E ele certamente perdeu a calma. Por quê? Porque ele perdeu o que ele achava que ele tinha o controle. Ele não controla a vida dele e agora ele descobriu isso. E ao fazer isso, ele perde completamente a calma. Sim, nós não controlamos a nossa vida, nós não conseguimos desviar o curso da nossa vida. A nossa vida, ela vai seguir o que Deus quiser e a gente vai ter que continuar desse jeito. Não dá para nós mudarmos o curso dela. Então não adianta nós perdermos a calma. Né? Então uma pessoa que acha que se garante, ela acaba descobrindo que ela não se garante tanto assim. Ela perdeu a sua autoimagem, ela achou que era toda poderosa e grande, coisa assim, e aí de repente ela descobriu que não. E aí ela perde a calma naturalmente. Ela não sabia quem realmente era. Nós não somos ninguém. Precisamos entender que não conseguimos mudar quase nada nas nossas vidas. Não podemos acrescentar um dia à nossa existência. Porque achamos que poderíamos controlar todo o resto. Deus está nos lembrando uma grande lição com essa pandemia. O homem, a humanidade, achou que era poderoso. É verdade. Foi soberbo e achou que tudo estava resolvido. Que Deus era só uma história que contavam antigamente por falta de conhecimento, por falta de ciência. Agora a ciência, ela resolveu tudo. Nós já sabemos explicar todas as coisas, nós podemos todas as coisas e não tem mais lugar para Deus. É? E agora? E agora com a pandemia? Cadê a ciência? Deus está mostrando que Ele está acima de todas as coisas. E aqueles que confiavam apenas na ciência descobriram que não tem, a ciência não vai resolver o problema deles. A ciência, que talvez seja o Deus moderno, aqueles em quem todos confiam e as pessoas olham e falam, não, não teremos problema, porque a ciência está aí e ela vai cuidar de todas essas coisas. Ela falhou. Ela falhou porque ela vem do homem e o homem falhou. Deus está fazendo tudo isso para mostrar que nós precisamos olhar novamente para cima. Olhar para Deus. É Deus quem controla todas as coisas, é Deus quem cuida de tudo. É Deus quem pode salvar a humanidade, cuidar da humanidade, não é a ciência. A cura não foi encontrada. Aquele que todos acreditavam que salvaria, não salvou. E por isso o povo está desesperado. Quando aparecer a vacina e coisa assim, o povo vai se acalmar, porque aí eles acham que resolveram o problema. Mas é importante mostrar que nós dependemos de Deus. Essa é assim, um vírus, algo que a gente nem consegue ver, algo que a gente nem sabe se é um ser vivo ou não. Tem discussões entre o ramo acadêmico sobre se é um ser vivo ou não, porque ele não tem todas as características de um ser vivo. E isso, este simples coisa, objeto, nem ser vivo é exatamente, mas vamos dizer que seja, ele está trazendo pavor a toda a humanidade, algo invisível. Então nós não podemos perder a calma. Nossa esperança está no Senhor. Se Ele cuida dos lírios, dos corvos e de tantos outros seres que não plantam nem colhem, o que dirá de nós? O que dirá de nós? Ele ama a gente de uma maneira muito grande. Ele fez algo por nós, Ele morreu na cruz para nos salvar. Que amor maior que esse? Então, se você está preocupado com tudo isso, fique calmo. Fique calmo porque o Senhor Jesus já pagou um alto preço por você, demonstrando o valor que você tem.
e Ele vai cuidar de todas as coisas. Se você acha que vai faltar comida na sua casa, ou que vai faltar o seu emprego, alguma coisa assim, Deus vai cuidar como vem cuidando até então. Você pode até achar que foi o seu esforço, mas não era, era o cuidado de Deus. Se você crê que é o cuidado de Deus, entenda, Ele continua cuidando de você. Então você não precisa se preocupar demasiadamente quanto a isso, mantenha a calma. Você precisa se acalmar e manter a calma, continuar o curso da sua vida, porque você não é capaz de mudá-lo. Ore a Deus e Ele vai revelar o que você deve fazer, certo? Então, terceiro ponto, é importante confiar no Senhor. Deus também está provando os seus, não é só as pessoas que não servem a Cristo. Ele está provando os seus também, nós estamos em prova, sabe por quê? Porque muitas vezes nós não nos conhecemos muito bem. Assim como Pedro, né? Ele falou com o Senhor e ele falou, vou contigo e morrerei contigo se precisar e tal. E Jesus falou, Pedro, você vai me negar. Ele não se conhecia. Às vezes nós não nos conhecemos e a gente canta várias vezes, né? Confio em Ti, Senhor, né? Eu farei com, né, tudo, para onde quer que fores, irei e tal, né? Cumprirei o Teu chamado na alegria ou na dor, como nós cantamos hoje e tal. Mas, às vezes não é verdade. A gente não dá importância em confiar ao Senhor. A gente não tem confiado muito. E aí a gente canta todas essas coisas, mas não vive essas coisas. Agora isso está sendo colocado à prova. Confio no Senhor. Eu confio plenamente no Senhor. Então, agora é o momento de ver se isso é verdade. Agora é o momento da gente orar, da gente focar nas coisas do alto. Da gente falar com o Senhor e falar, Senhor, eu estou em paz. Eu tenho tranquilidade. Eu sei que o Senhor está cuidando, eu confio em Ti, o Senhor vai cuidar. Eu vou seguir a minha vida do jeito que eu posso, lógico, eu não vou, né, infringir as regras, mas eu vou confiar em Ti. Eu vou fazer o que eu posso aqui e não vou me desestruturar por causa disso. Eu tomo as devidas precauções aqui, eu e a Bruna, mas a gente não se preocupa muito com o que vai acontecer, porque o Senhor está no controle. O Senhor é quem tem cuidado, Ele sempre tem cuidado de nós. Amém? Algumas pessoas, elas olham para tudo isso e acham, dizem, não, por que nos veio um mal tão poderoso, tão grande? A humanidade, nós não merecíamos isso. Essa pessoa, ela não se conhece, ela não conhece a humanidade em que ela vive. Nós merecíamos sim. O mundo está muito mal. Eu estava olhando alguns números, né? E eu vi que morre mais gente em várias outras maneiras. O assalto mata mais pessoas do que essa pandemia. Você acredita que nesse ano o assalto matou muito mais? Peraí, você está dizendo que um homem, um ser humano, tem matado mais outro ser humano do que esse vírus? Sim, infelizmente. Se você sabia que a fome matou muito, mas muito mais gente do que a pandemia esse ano? É a fome. Quando nós não temos olhado um para o outro, nós como humanidade, não estamos cuidando uns dos outros e alguns morrem de fome enquanto estraga comida em outros lugares. Agora o mundo está preocupado como um todo. Nós talvez agora seja um momento que o mundo é mais parecido como algo unido. Mas isso deveria ter acontecido para salvar a fome. O mundo tem passado por muita fome. A África morre muita gente com fome. E em outros países ricos a comida estraga. E eles nunca olharam uns para os outros. Infelizmente tenho a dizer que o aborto também matou muito mais que a fome, né? As mães, as pessoas abortam. E o que dizer? Teria um amor mais parecido com o amor de Deus do que o amor de mãe? Uma mãe que olha para o seu filho e o ama de paixão. E essas pessoas têm tirado os seus filhos, então o amor está esfriando. Você vê que o individualismo faz com que as pessoas queiram só o próprio bem. O mundo não está muito bom. E nós merecíamos sim sofrer um pouco das consequências de uma humanidade que não tem olhado para cima, que não tem sido unida, que não tem cuidado de si mesma e agora fala, por que nós estamos passando por tudo isso? Sim, nós plantamos muito disso e uma hora nós colheríamos e começamos a colher, lógico
que muitos não morrerão e que, né, isso não é tão fatal assim, mas dá uma ideia. Isso me lembra de uma passagem de Isaías, né? Então o povo de Israel, eles também davam um bom trabalho. Eles começaram a ficar longe do Senhor Jesus também, né, de Deus e tudo, né? Jesus ainda não tinha vindo, então eles não sabiam certo quem era, qual era o nome, vamos dizer assim, mas eles se afastaram de Deus, começaram a adorar outros deuses e acharam que a vida poderia seguir assim. E aí chegou uma hora em que Deus fala para Isaías: não ora porque eu não vou te ouvir. Não ora porque eles precisam passar por tudo isso. Graças a Deus nós não chegamos nesse ponto. Nós ainda podemos orar. O Senhor Jesus ainda está ouvindo as nossas orações. Deus está ouvindo as nossas orações. Nós podemos orar. E aí nós podemos pedir a Deus que cuide de nós. Mas se a humanidade continuar a caminhar a passos largos nesse individualismo, sem cuidar uns dos outros, sem se importar uns com os outros, pode chegar uma hora em que a gente vai ter que colher o que a gente plantou de maneira total. E Deus vai falar: não adianta orar, agora vocês vão colher. Ali o povo de Israel estava colhendo o que plantou. E não adiantava tentar impedir, Deus não ia impedir porque o povo estava colhendo o que plantou. Nós estamos colhendo um pouco do que nós plantamos já. Eu imagino isso, o homem, ele tem sido mal para o mundo. Nós temos destruído isso. O céu agora que estamos todos parados, né, em casa e coisa assim, está mais limpo. Eu ouço passarinhos na sacada da minha casa. Né? Agora, são coisas que não aconteciam antes. Os rios estão mais limpos. A gente viu foto de Veneza e o rio está maravilhoso. E antes ele estava sujo porque tinha muito turista, muita coisa acontecia naquele rio. O mundo está ficando mais limpo. Está mostrando para a humanidade que nós não cuidamos direito dele e nós tínhamos que colher um pouco disso. Certo? Nós precisamos então confiar em Deus. Confiar em Deus porque é Ele quem vai trazer tudo para que nós precisamos. Não sou eu, não adianta eu tentar encher os meus celeiros. O Senhor é quem cuida de mim. É Ele quem me dá saúde. É Ele quem me dá os bens que eu tenho, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta simplesmente você confiar em coisas humanas, confie em Deus. Deus vai cuidar de todas as coisas. Amém? E o quarto ponto é importante juntar tesouros celestiais. Então é importante sim não confiar em si mesmo, que é o primeiro tópico, né? É importante não perder a calma, que é o segundo tópico. É importante confiar no Senhor, que é o terceiro tópico. E o quarto tópico, é importante juntar tesouros celestiais. Vamos ler o versículo 31 ao 34. Então temos aqui: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outro bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão e nem traço consome, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o vosso coração. Então ele está falando disso. Nós precisamos juntar tesouros celestiais. Você precisa aproveitar esse tempo para juntar tesouros celestiais. Talvez uma das principais desculpas que nós tínhamos era tempo. Você dizia: eu não tenho tempo, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não tenho tempo. Se você levava 2 horas para chegar no trabalho, né, uma para ir, uma para voltar, 2 para ir, 2 para voltar, perdi um tempão durante o seu dia. Agora essa desculpa não cabe mais. Agora você tem tempo. Um pouco mais talvez, você está trabalhando de casa, está trabalhando muito e tal, mas você tem um pouco mais de tempo, eu tenho um pouco mais de tempo. E olha que eu andava pouquíssimo para ir trabalhar, né? Graças a Deus eu trabalho muito perto da minha casa. Mas nós temos tempo. E tendo tempo, nós podemos juntar tesouros celestiais. Como eu falei, Salomão, então, Jesus faz uma comparação entre coisas terrenas e coisas criadas por Deus. Então Salomão era um homem que tinha muito conhecimento. Um homem que tinha muita condição financeira, considerando as coisas terrenas aqui. No tempo de Salomão, prata era como um ferro comum. Tinha tanto que não tinha tanto valor. Imagina o que é isso. Né? Prata tem valor até hoje, imagina um negócio desse. Porém, ele fala: Salomão não se vestiu como lírio.
Deus que fez o lírio, fez ele ainda mais bonito do que Salomão em toda a sua glória, capacidade e inteligência foi capaz de fazer. O que Deus produz é muito melhor do que o que o homem produz. A própria criação mostra isso. Então, se isso acontece com coisas terrenas, se coisas que foram criadas por Deus para esta terra já são melhores do que as coisas que a gente é capaz de fazer, imagina as coisas celestiais. As coisas celestiais então são muito, muito melhores. Os tesouros celestiais são muito mais esplendorosos, muito mais glamurosos, poderosos, lindos, coisas maravilhosas que nós temos que buscar. Lá as coisas são ainda melhores do que aqui na Terra. Se você vê o que Deus fez aqui na Terra e acha bonito, imagina as coisas celestiais. Quando Deus ali tem, então, faz para Ele tudo maravilhoso e perfeito. E nós precisamos juntar tesouros no céu. Juntar tesouro na terra, né, vai desvalorizar. Você não vai conseguir gastar todo o dinheiro que você juntou. Né? Você fala, não, eu sei então exatamente o último dia que eu vou viver, então eu vou me programar para conseguir gastar tudo até a minha morte. Não, você não sabe o último dia que você vai ver. Então, com certeza, bens ficarão, coisas ficarão. Você vai deixar coisas para trás. Mas se você plantou coisas no céu, eles vão com você. Então, as coisas que são plantadas no céu são eternas. Você vai poder usufruir do tesouro eterno, do que você plantou no céu eternamente. Agora, o que você tem aqui vai desfazer, vai estragar, vai se perder, não vai ser levado com você. Então, o que é juntado no céu é eterno e tem muito mais valor e é muito melhor. É muito melhor. Ao chegar lá, você vai perceber que juntar tesouros lá era a melhor coisa que você deveria ter feito. Que você não precisava se preocupar em juntar tesouros na terra, porque o Senhor cuidaria de ti. Tem assim as suas economias, mas não se preocupe com isso. Se preocupe em juntar tesouros no céu. Se preocupe em orar. Se preocupe em ler a Bíblia. Se preocupe em ter uma mudança de caráter, em ser transformado por Deus, porque o seu caráter é a única coisa que você vai levar. O seu caráter é a única coisa que vai fazer diferença no céu. Se você era uma pessoa verdadeira, honesta, se você buscou crescimento espiritual. Nós estamos aí com um curso de maturidade que mostra isso. Que a busca do crescimento espiritual, de ser cada vez mais parecido com Deus, com Cristo, de ter um caráter transformado, é o que precisa ser feito. Nós, como humanidade, precisamos fazer isso. Se nós tivéssemos o caráter de Cristo, nós tivéssemos um crescimento espiritual grande, esse planeta não estaria como está. Muitos dos problemas que nós temos hoje demonstra a falha humana, como o homem está cada vez pior. Teve uma revoada aqui de passarinhos, coisa mais linda aqui, acabei de olhar, por isso eu me distraí aqui. Então você vê isso, os passarinhos verdinhos, bonitinhos. Você vê isso, que o homem ele precisa voltar para Deus, buscar plantar coisas no reino celestial. E aí ele vai colher muita coisa. E aí, se você tem buscado servir ao Senhor, tem buscado ser transformado, tem buscado caminhar com Cristo, pode esperar que a coisa vai melhorar muito para você quando chegar no céu. E isso sim tem valor, isso sim é eterno. Os celeiros que o louco produziu, aquilo não tinha valor. Ele nem usufruiu de toda aquela colheita que levaria anos para ele usar. Ele morreu e perdeu tudo isso. Mas se nós morrermos agora, nós temos que ter alguma coisa no céu. Você tem plantado coisa no céu? Você tem plantado tesouros celestiais onde a traça não pode fazer nada, onde o ladrão não pode fazer nada, onde as coisas realmente são eternas? Cuidado para não dar muito valor às coisas terrenas e acabar sem nada nas coisas celestiais. E aí ir para o céu é muito bom, mas ir para o céu tendo ali coisas, tendo ali tesouros é muito melhor. Me ouça, porque um dia você vai chegar lá e vai olhar e falar: eu devia ter trabalhado mais para o Senhor. Deveria ter plantado mais no reino espiritual. Deveria ter orado mais, buscado mais a Bíblia. Deveria ter transformado mais o meu caráter. Porque agora eu não posso mais mudar. Enquanto estamos na Terra, podemos mudar. Eu sei, você tem os seus erros, eu tenho os meus. Mas nós precisamos buscar melhorar sempre, até alcançar a plenitude, a estatura de varão perfeito. Amém? Concluindo, sonda o seu coração. Será que a pandemia está te afetando mais do que deveria? Será que você tinha confiança nos seus bens e na sua capacidade de trabalhar e agora está preocupado com isso?
Talvez tenha dado uma importância demasiada a isso. Evite perder a calma. É importante em momentos de dificuldade manter o juízo e o controle. Não tomar decisões precipitadas. Lembre-se, Deus está no controle de tudo. Ele sempre esteve. É importante confiar nele, assim conseguiremos a calma e a tranquilidade que necessitamos para passar por um momento tão importante. É importante confiar nele. Assim, e acima de tudo, precisamos nesses tempos e em todos os tempos nos lembrarmos de trabalhar para o reino dos céus. Isso sim tem valor, isso sim é eterno, isso sim é muito importante. Temos que buscar uma transformação diária do nosso caráter, um crescimento espiritual e aproveitar esse tempo para uma transformação. É importante dar esse... Vou voltar. Aproveite o tempo para dar importância a algo que ainda existirá quando o tempo acabar. Então é importante dar importância ao que ainda existirá quando o tempo acabar. Quando as coisas forem eternas, você plantou coisas celestiais. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Pai, Senhor, te agradeço, Pai. Porque, Senhor, Tu tens nos ensinado também com toda essa situação. Nós temos aprendido mais de Ti, nós temos confiado mais em Ti, nós temos Te buscado mais, Senhor. Pai, se não estamos, Pai, Te buscando o quanto deveríamos, nos perdoe, Pai. Nós queremos ser transformados, nós queremos Te conhecer melhor, Senhor. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor, a transformar a humanidade, Pai, para que sejamos mais parecidos contigo, Pai. Senhor, o homem deveria ser parecido contigo, Pai, mas nós somos, Senhor, estamos longe de Ti, nós somos pessoas mal educadas, Senhor, que não cuidam uns dos outros, que não cuidam do planeta, Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque o pecado transformou, Senhor, nós não somos mais, Pai, a Tua imagem e semelhança, estamos muito longe disso, Senhor. Nos ajuda como humanidade a aprender, Senhor, a viver, Senhor, melhor, Pai, em unidade, Senhor, cuidando do planeta, sabendo, Senhor, que nós precisamos plantar coisas celestiais, porque tudo na terra é passageiro, Senhor, e que dependemos completamente de Ti e não de nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.